eu abro aspas para uma frase dita pelo professor Fachin ainda nesta sabatina. Legitimidade do Poder Judiciário é assegurada por outros instrumentos. Eu lhe indago quais? Quais são os instrumentos, na visão que Vossa Senhoria tem, que asseguram a legitimidade do Poder Judiciário? No meu modesto entender, a legitimidade do Poder Judiciário, porque está lá na nossa Constituição, artigo 1º, parágrafo 1º, todo poder emana do povo. No artigo 2º diz quais são esses poderes. Legislativo e Executivo têm um sufrágio universal, têm um voto direto. E a legitimidade do Judiciário vem exatamente da indicação da Presidente da República, que tem a legitimidade do sufrágio para fazer a indicação, e do Senado Federal, que também, igualmente sufragado pelo povo, aprova ou desaprova o nome indicado. O senhor aceita que suas respostas, nesse estágio deste ato complexo, denominado sabatina, que estamos realizando, devem vincular ideologicamente os seus atos jurisdicionais no Supremo ou não? Esta é uma pergunta que julgo importante, porque percebo, permita-me a franqueza, tivemos 2 encontros onde a franqueza presidiu o nosso diálogo, essa preocupação. Porque não faz muito tempo que, em texto publicado pelo O Indicar, Vossa Senhoria afirma, abro aspas, sobre o direito de propriedade, o juiz devo, agora sim, abro as aspas, usar a testa e não o texto da lei, dando a entender que há, na sua convicção, um espaço largo de interpretação dos diplomas legais para que se promova a justiça, e esta é uma pergunta que também faço. Uma terceira pergunta que dirijo, e acredito que não foi um tema ainda abordado até agora. Nós temos na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 9, cláusulas pétreas, portanto, que é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. O artigo 220 da nossa Carta Magna também trata do tema de forma subsidiária. A pergunta, qual a opinião que o senhor tem sobre o controle social da mídia, a imprensa, a internet ou qualquer outra forma de mecanismos de controle da imprensa livre, qualquer que seja o seu pretexto? Para concluir, senhor presidente, agradecendo a tolerância no tempo, também um ponto que não foi ainda abordado nesta sabatina diz respeito à chamada guerra fiscal. O Supremo se depara com uma decisão que passou a ter uma regulamentação no Senado Federal, mas gostaria de colher também a sua opinião, a sua visão sobre os incentivos fiscais que vários entes federados promoveram ao longo do tempo, que se resolveu se denominar de guerra fiscal, o que eu particularmente trato como paz social. Não fosse esses incentivos fiscais, nós teríamos verificado no Brasil uma concentração absurda de desenvolvimento industrial em determinadas áreas do país. Então, diante de todas as polêmicas e os temas que foram levantados, também lhe indago, para finalizar, qual a posição que Vossa Senhoria tem sobre o aborto, para que a sociedade brasileira possa conhecer o seu pensamento sobre esse tema. Agradeço a atenção dispensada.